Este podcast é uma produção independente, feita por trabalhadores voluntários da Casa Espírita Cristã. Olá, você está no PodSec, o podcast da Casa Espírita Cristã. Para ouvir e reouvir este e outros episódios, basta acessar nosso perfil na plataforma de streaming que você está usando. Desejamos a você um excelente episódio. PodSec, pode fé, pode razão, pode conhecimento. Olá, sejam muito bem-vindos ao PodSec, o podcast da Casa Espírita Cristã. Hoje estamos aqui novamente para conversar sobre esse tema magnífico, que é o tema da evangelização. Estamos aqui com uma convidada mais que especial. Hoje, apenas uma convidada, mas isso não quer dizer nada, hein, galera? Ela tem muita coisa para nos contar, suas experiências, e vai nos trazer muita coisa interessante. Estamos aqui com Sheila. Seja muito bem-vindo, Sheila. Muito obrigada. Que você possa aproveitar bastante, fique tranquila, possa passar todas as suas experiências, seus conhecimentos. O que eu for lembrando, eu vou falando, Não, né? com certeza vai lembrar muita coisa, vai ser bem legal, tá bom? E aí, Sheila, a gente começa sempre falando para você se apresentar. Gente, quem é que não conhece Sheila, né? Mas eu sempre falo isso com todos os convidados. Mas, por favor, se apresente aí pra gente, Sheila. Bem, eu sou Sheila, sou cria da SEC, nasci junto com a Casa Espírita, não que eu nasci no mesmo ano, né? Quando eu vim frequentar aqui, eu era evangelizanda, na época que a SEC foi fundada, né? Então, eu digo, eu nasci junto porque brotei, né, junto com a SEC. E daí foi a minha trajetória, né, dentro da Casa Espírita e nunca mais saí daqui. Nossa, que coisa magnífica. Você pegou aquele momento ainda da casinha, então, da né? casinha, Nossa, do início da reunião lá, com a salinha com 10 cadeiras, aquelas coisinhas. Que legal, gente. Olha. A evangelização, né? Eu peguei como evangelizanda, sentadinha, às vezes no quintal, porque era Que uma legal. casa, tinha quintal, tinha cozinha, quarto, sala. A Casa Espírita começou assim, dentro de uma casa, né? Isso. Então, O pessoal estava criança. falando que a Casa Espírita, eu pensei que era em outro local, depois vocês se transferiram para cá, mas na verdade Nasceu a casa aqui. sempre foi aqui, né? Nesse Nasceu local, aqui, exatamente, exatamente. né? Que coisa magnífica. Era a casinha. É porque agora já misturou tudo, né? Um terreno que corresponde a residência de uma casa. Casa e quintal, varanda. Era isso aí. Nossa, que legal. E foi crescendo e hoje nós estamos 3 andares. Muito legal. 3 andares aqui, né? Porque se verdade, estende isso para é mais 2 residências. Nós temos esse prédio, o do lado onde fica a cozinha, que vai o bazar ali, verdade. foi uma outra residência. E lá onde é o salão, outra residência. Ah, que legal. Não, nossa. Não, eu pensei que você ia falar que, tipo, tem mais coisas, porque eu pensei que você ia falar do plano espiritual. Isso aí tem sim, mas a gente tá não- falando do físico mesmo. E do plano espiritual a gente nem sabe quantos andares Imagina, tem, né? né? Nossa, Imagina, um se hospital aqui desse, conseguiu, gente. nesse tempo, ficar nessa construção material aqui, agora imagina o espiritual, né? Nossa Senhora, muito legal. E, então, a partir dessa trajetória, quando que você iniciou, então, na evangelização? Já que você está aqui desde o início, né? A gente conversou também com a Islene e ela falou que, assim como você, né? Ela praticamente nasceu aqui e depois começou na evangelização muito cedo também, com 14 anos. Não sei se é o seu caso também, né? Mais ou menos por aí, uns 15, 16 anos, porque a gente ficava assim, na evangelização, saía da evangelização, ia para a mocidade. Aí, a gente queria continuar dentro.
Então, a gente saía da mocidade e ia ser ajudante dos evangelizadores da infância. Você não queria sair daquele ciclo ali, né? Daquele círculo, acabou, né? Acabou, vou embora. Não tem mais mocidade, por exemplo. Mocidade vai até... Na época, ia até a Mocidade 3. Tinha a Mocidade 1, Mocidade 2, Mocidade 3. Acabou a Mocidade 3, acabou. Aí a gente queria estar inteirado nisso daí. Vamos fazer parte de ajudante dos evangelizadores da época. Entendi. E aí, no caso, a mocidade, então não é por idade que nem é hoje, né? Porque a mocidade hoje, acho que eles aceitam até 29 anos, no caso, tá, né? Sim. E aí, no caso, na sua época, Não. era 1, 2 e 3 e pronto, Mocidade né? Então, 3, ia até aí... uns 15, 16 anos, talvez, né? Ou não? Mais ou menos isso daí. Só que eu não esperava acabar a mocidade, eu saí da mocidade para eu poder fazer parte disso. Estava na mocidade e já queria ser um integrante da evangelização. Isso, que legal, para trabalhar na infância. Então, fazia os dois. Na época, a mocidade era no sábado e a infância era no domingo de manhã. Entendi. Então, tinha como fazer parte dos dois. Que legal, Sheila. Nossa, que legal mesmo. Então, acho que foi uma cultura também que a Islene pegou, né? Eu estou tomando aqui com base as outras conversas que tive. Então, poxa, que legal mesmo, né? É legal quando a gente tem isso dentro da gente que quer se manter na casa espírita, né? Em algum momento, eu como experiência aqui que eu tive na SEC, tive muito disso também, de querer estar sempre aqui na casa espírita, continuar aqui, né? O envolvimento, né, que a gente tem, eu acho que consome a gente quer participar, quer estar aqui. Tanto que o tempo de casa espírita é o meu tempo aqui de trabalhadora. Nossa, que legal. Gente, que bacana. Muito legal isso mesmo. E quais foram essas dificuldades iniciais que você teve, assim, como evangelizadora e logo após como coordenadora, né? Porque a galera não sabe, a Sheila foi coordenadora da infância aqui na Casa Espírita, né? Que era, se você puder explicar, era dividido, não era? Antigamente era dividido entre mocidade e infância. Infância, não é isso? Isso. A infância... ela ia até a pré-adolescência, né? Fazia 12 anos, aí de 12 anos passava para a mocidade 1. Isso. Já fazia parte, né? Todo mundo já queria né? Tá nessa fase aí. Aí, quando a gente saía da infância e já fazia parte da mocidade, já se achava, né? Agora eu já estou grande, já faço parte da mocidade, então já posso ajudar lá na infância. Isso. Já tenho capacidade para isso, né? E o olho enchia, né? Quero fazer parte disso. E a gente sempre começava ajudando o maternal, porque maternal precisa ter quase que um para cada um, né? É um auxiliar, né? Nem que você não dê aula, mas é o auxiliar mesmo ali. Está ali tomando conta. Isso enquanto mesmo, né? O responsável pela sala, o monitor da sala, faz a parte da evangelização. Isso, das atividades dele, né? Isso. Mas e quais foram as dificuldades que você teve em relação a esse início? Você lembra da evangelização quando você era mais jovem? Qual era a dificuldade que você tinha? Dificuldade? Olha, para te relatar, eu posso dizer que na parte de coordenação a gente encontra muita dificuldade, que você pode falar também, se você quiser. Mas enquanto evangelizadora, eu tomando conta de uma sala, não teve dificuldade. Pelo menos na minha época não tinha dificuldade, porque as crianças vibravam estar aqui dentro. Que legal. Queriam estar aqui porque era uma coisa legal, né? Aí chamava a atenção. Eu quero estar ali, eu quero ouvir as histórias, eu quero fazer as tarefinhas. Era melhor do que ficar em casa.
ou brincando na rua. E, pelo menos era isso que era demonstrado, né? Que legal. Aí depois, quando a gente passa para a coordenação, né? aí a dificuldade é você coordenar um grupo de adultos. Que você coordenar uma salinha onde tem um monte de criança, você domina aquilo dali. Você sabendo planejar, você traz todo mundo para você, né? Verdade. Na coordenação, você tem que ir um pouco mais além. Você tem que trazer para você adulto e convencer adulto de que é importante estar ali. É como se fosse uma gestão de pessoas também, né, no caso, né? Não é... Gestão de pessoas, no caso, a gente sempre faz também na evangelização, né? Mas é uma gestão de pessoas ali, né? Incentivar eles, né? Isso. As meninas falaram que tem muita dificuldade em relação a angariar trabalhadores também. Isso aconteceu com você, no caso, na sua coordenação? Na época, não muito, porque tinha muita gente interessado em evangelizar, né? Pessoas incríveis. Uma pessoa incrível na evangelização, a Ana. A Ana, a esposa de Naor, não sei se você chegou a conhecer. Acho que não. A Ana, ela já faleceu. Ela, assim, ela construía na cabeça dela um mundo maravilhoso para evangelizar e ela fazia coisas assim fantásticas dentro da sala, né, da evangelização, onde as crianças amavam estar ali. Nossa, que legal! Era. E na época tinha a Vandilma, que amava evangelizar. Ela era responsável pelo maternal. E as crianças amavam estar na sala com ela. Tanto que ela dominava aquele ambiente ali e as crianças não viam a hora passar. Eram bebês, né? Sim. Então, eles ficavam encantados, né? Tinha Edgar, Soninha, na época. Que voltaram agora, estão trabalhando com a evangelização novamente, né? Deixa eu ver se eu lembro mais quem... Tinha a... Eu esqueci o nome agora. Não, tudo bem, tá tranquila. Acontece, tá tranquila. A esposa de Tomás, nossa, sumiu da minha cabeça. Eu também, olha, vou te contar, mas tá tranquila. Tá, vai sumindo. Enfim, acontece. Que tá ela bom. também era responsável por uma sala e que ela trabalhava com muita... o que a gente estava falando, né? Muita vontade de estar ali. Então, a coisa flui. Fluía, né? Flui com muita facilidade. Então, a gente trabalhava fazendo reuniões para planejar o que ia ser feito dentro das salas, para saber como conquistar aquele pequeno tempo em que a criança vem para cá, para ele querer voltar. Tá, isso. Então, esse planejamento ele tem que acontecer. Sim. A gente se reunia para planejar as aulas de forma que tinha que conquistar as crianças. Eu vim trazer para você algo que você vai querer voltar e beber desse conhecimento outra vez. As outras convidadas também, né, falaram muito sobre isso, dessa questão de que 7 dias por semana, né, e 24 horas cada dia desse, né, ele só tem 1 hora de evangelização em um dia. Então, assim, aquele trabalho tem que ser muito potencializado para que as crianças elas se sintam, como você falou, né, se sintam bem ali, com vontade de estar aqui novamente, né? Esse trabalho é muito importante mesmo, né? As outras convidadas falaram mesmo assim. E que acaba que esse trabalho da evangelização é como se fosse mesmo uma sementinha que a gente planta ali, né, na criança, e que ela leva essa sementinha para casa e os responsáveis delas, né, elas semeiam ali, regam todo dia essa semente para que cresça, né? E você falando, levavam para casa, a gente fazia muito também reunião com os pais.
para tentar fazer com que os pais continuassem em casa o trabalho que a gente iniciava que legal, aqui. Sheila. Então, eu acho que 1, 2 ou 3 vezes no ano, fazia reunião com os pais, para que a gente pudesse trazer, né, para os pais o conhecimento que estava sendo passado nas salinhas, em cada uma turminha, para que esse trabalho continuasse em casa. E a criança também saber que o pai e a mãe estavam sabendo o que estava acontecendo, né, quando eles estavam aqui. E isso era muito bom, um feedback, né, que a gente tinha, né? Porque quando você chegava no outro fim de semana, a criança te trazia notícias do que era feito em casa. Que legal! Então, era uma continuidade, né? do seu trabalho com o trabalho em casa, no lar, né? E depois trazia para dentro da casa espírita também. Era uma coisa bem interessante. Que legal! E aí, já podemos passar para outra pergunta que você já... a espiritualidade já te intuiu aí para ir para a próxima pergunta, que seria: quais foram as referências que vocês usavam, né, naquela época em relação a isso? Você já falou, né, que tinha os conteúdos, cada sala tinha o seu conteúdo, ou não sei se era um conteúdo para todas as salas, elas trabalhavam de forma diferente. Mas quais foram essas referências que vocês usavam? Seja qual for a referência, livros, apostilas, músicas, quais eram Tudo essas isso referências? daí. A gente se baseava no material da federação, né? Que tinha um material. Tinha livros também, livros dentro da doutrina, né? Que era consultado para poder estar fazendo isso daí. Inclusive, reunião com os pais também eram feito baseado na literatura. Na literatura, nessa literatura, da doutrina. Né? E a experiência que a gente tinha de como era feito quando a gente foi evangelizado. Que legal, As Sheila. parábolas de Jesus, né, da forma como era feito e da forma como tinha que ser passado, né? Que legal. Isso daí era tudo encaminhado. Que legal, que legal. E tinha já uma pergunta rapidinha, já emendando uma na outra, né? Quando eu falei em referências de música, no caso, teria alguma arte ou música que vocês usavam na evangelização, seja fantoche, seja teatro, seja uma música, como eu falei, para que esse conteúdo pudesse ser passado de uma melhor forma, ou era mais essa questão dos livros mesmo que vocês usavam? A gente usava... As musiquinhas eram todas encenadas. Que legal! Simples, e com gestos, né? E eu acho que na época que eu ficava nessa coordenação, eu que cantava lá na frente, que né? Legal! Eu acho que plasmavam uma garganta que a voz saía de boa. Durante muito tempo, a gente cantava a musiquinha, tanto cantamos no salão, que é o salão aqui, né? Quanto era no de lá. Então, era eu com meus gestinhos, porque eu encenava a musiquinha através de gestos para que as crianças gravassem de forma que pudessem aprender. E você lembra de alguma musiquinha que você possa falar? Assim, não precisa cantar, mas só falar, né? Tem as conchinhas, né? Tem as conchinhas, tem as músicas escritas por Júlio César. Que legal, não sabia. Júlio César escreveu música, né? Tem as músicas que tio Julinho passava para a gente, era que a gente passava para as crianças. Que legal! Então, o repertório era imenso. Tinha muita mesmo. Que legal, muito legal, Sheila. E, em falar em tio Julinho, quais foram... Como que a evangelização fazia parte... ou se fazia parte, né? Como... dos eventos da Casa Espírita ou dos movimentos que a Casa Espírita fazia, né? Então, digamos, vai ter que nem hoje tem, no caso, né? Vai ter uma festa junina. Aí
tinha uma apresentação lá, vai ter alguma coisa no final de ano, aniversário da SEC. Isso acontecia? As crianças, elas se envolviam nos movimentos da casa, nos eventos da casa? A gente tinha muita apresentação com as crianças. Uhum. Era teatro, era um repertório de apresentações durante o ano. Uhum. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças. Sempre as crianças estavam apresentando alguma coisa e isso envolvia as crianças para ensaio, estar ali, trazia os pais, né, os responsáveis para a plateia, para poder estar assistindo. Que legal. E, às vezes, eram até a culminância de temas Isso, verdade, que eram trabalhados e apresentados para os familiares ver. Nossa, que legal. Isso é super importante, sabia? Eu acho que essas coisas fazem com que as crianças elas se sintam à vontade dentro da casa espírita, né? Fazer com que as crianças elas tenham esse laço mais afetivo com a casa espírita, eu acho super legal, porque quando elas vêm só e participam da evangelização, de fato é importante. Mas quando elas vêm, participam de eventos que são diferentes daquelas questões que ela está participando, né? Que é só a evangelização, isso traz um vínculo ainda maior com a casa espírita, né? Eu acho isso super legal mesmo, assim, e é um movimento super importante, né? De acolher essas crianças. Deixa eu me retratar. Não, lembrei o nome Luciene. Luciene, olha aí, Luciene. Ela veio na mente agora. Bom demais. Porque teve duas, né? Que trabalhou na evangelização. Uhum. Que a gente chamava só de Lu. Legal. Era a tia Lu, que hoje é esposa do Tomás, e a tia Lu, que é esposa do Chico, do som. Que legal. Trabalhava também com a gente na evangelização. Uhum. Que era muito... Era não, né? Que são muito gente boa. Muito legal. Que se dedicaram bastante, né? Muito legal. E a gente já vai indo para, assim, mais ou menos o meio da nossa conversa aqui, né? E aí, o que o trabalho da evangelização acabou ensinando para você, assim, né? Te trouxe como lições de vida, ou o que esse trabalho, assim, faz diferença, ou fez diferença na sua vida, né? Porque hoje você total, né? Faz a diferença de que a gente tem que ter persistência. Porque não é um trabalho que... um campo de flores. Sim. E não é que você vai colher o que você está plantando agora. Uhum. Mas a semente foi jogada. Isso. Então, quando isso daí vai brotar seus frutos, só Deus que sabe, né? A gente só está aqui para estar ajudando. E vai só agregando, né, nosso caminho evolutivo, virtudes, né? A paciência, a persistência, a renúncia, porque você tem que abrir mão de muita coisa para você estar ali, isso, né? Isso é verdade. Então, você tem que querer estar para fazer com amor. Você tem que querer. Você não pode estar dedicado a uma tarefa de evangelização por uma obrigação, porque não vai sair uma coisa bem feita. Vai sair um trabalho, um fiasco. Para a coisa sair de uma forma bonita, tem que ser uma coisa prazerosa. Tem que te dar prazer de você estar trabalhando ali naquela tarefa. É importante estarmos aqui com esse prazer, né? A mensagem que a gente leu foi um pouco sobre isso, né? Ele fala sobre que cada talento, né, que Deus deu para a gente, mas que para a gente oferecer esse talento para as outras pessoas, nós temos que ter a vontade de estar ali, vontade de querer oferecer esses talentos, né? E quando nós não temos vontade, esses talentos, eles minguam, né? É como se fosse aquela parábola dos talentos mesmo, né? Das sementes que se planta, né? Na verdade, não é dos talentos, né? É mais ou menos isso, né? Ou você multiplica os seus talentos ou você enterra eles, no caso, né? Exatamente. Ou você tem... deixa ali parado, né? Ele não isso. vai desenvolver, né? Isso. Você tem que fazer esse movimento
para que esse talento ele se multiplique, né? Exatamente. E crie frutos, né? Muito legal. É importante a gente falar que a coisa anda, né? Eu fui ajudante, depois passei a ser evangelizadora, né? Numa sala. De evangelizadora, a gente passa para a coordenação. E na coordenação, Islene ficou trabalhando junto comigo e hoje Islene está na coordenação. Sim. Então, você vê que a situação não para. Isso. Não fica ali adormecido. A pessoa caminha e o trabalho vai dando continuidade. Isso. E é interessante, né, que às vezes a gente pensa assim, gente, mas eu não tenho... Beleza, eu tenho esse talento, eu tenho essas questões aqui, mas eu tenho receio, eu tenho medo. Como é que a gente vai começar isso? Como é que a gente vai fazer, né? Mas a espiritualidade sempre nos oferece caminhos para a gente seguir, né? Às vezes a gente se sente muito inseguro, mas aí se a gente começar a ter essa vontade que a gente falou, a espiritualidade depois faz tudo. Dá um jeito. Estou falando para você que se você me botar para cantar, eu não canto nada. E eu cantava lá na frente e encantava as crianças, que as crianças ficavam doidas para aprender as músicas. E gestos, né? E cantava e dava certo. Então, quer dizer, se você quiser, é só trabalhar que o negócio vai dar certo. Sim. Não tem como dar errado. A Islene até falou também, eu estou pegando muitos exemplos da Islene, desculpa aí, Islene, mas estou pegando muitos exemplos seus, mas ela falou que é muito tímida, né? E aí, mas foi o que eu falei, né? A espiritualidade vai oferecendo os caminhos e ela vai lidando com aquele tipo de dificuldade dela, né? E vai vencendo esses medos, né? Hoje lá ela vai lá na frente, mesmo tímida, vai dançar com as crianças também, né? Acontece bastante. Então, uma forma de trabalhar alguma coisa dentro da gente. Sim. Eu também, se você me botar para ir ali na frente fazer alguma coisa, jamais eu vou fazer uma prece, fazer uma palestra, isso não é comigo. Mas eu ia e estava lá, cantava, fazia gesto, dançava para poder estar junto com as crianças. Aí o que vai acontecer? Você vai trabalhando dentro de você, algumas arestas vão se... saindo, né? Alguns nós vamos desatando, Exatamente. Né? Você vai se doando. Essa eu acho que é a principal coisa. Se doar. Se doar sem cobranças, né? Que a gente fala, eu não consigo, eu não sirvo para isso. É sem cobrança. Vai fazendo, deixa fluir que o negócio acontece. Nossa, eu falo por mim mesmo, assim, né? Porque eu realmente tenho essa questão que você falou de cobranças mesmo, né? E eu nunca tinha parado para refletir sobre isso. Que muitas pessoas falaram com isso. Mateus, só começa o trabalho, né? Do podcast, só começa o trabalho. Você vai ver que vai dar certo. Vai fluir, exatamente. Porque às vezes a gente se cobra bastante em relação a isso, né? Não, que tem que ser desse jeito, que tem que ser aqui, que tem que ser perfeito, que tem que ser não sei o quê. Você sabe que cobrança, eu comecei a entender a cobrança com vaidade. Se você está se cobrando muito, é porque a vaidade está falando mais alto, é porque você quer apresentar algo eu não tinha maravilhoso. Para pensar nisso, Sheila, é então, verdade. Você pisa na vaidade e para de cobrar, que deixa o negócio fluir e esquece que você tem que ser o melhor, tem que ser o perfeito. Deixa a coisa aí, deixa quebrar a cabeça, errar, ficar ridículo para o outro, mas para você, estou trabalhando na seara de Jesus, então se eu estou pagando mico aqui na frente, cantando e dançando, mas ali aos olhos de Jesus, eu estou o quê? Ajudando. Tem aquela frase, né, que tem na propaganda, né? Evangelize, coopere com Jesus. Vamos cooperar da forma que a gente conseguir. Sim, muito bom. Bota o orgulho e a vaidade de lado e vai. Não, e é dos ensinamentos de Cristo mesmo em relação a isso, né? Se fazer humilde em relação. Exatamente. E às vezes o trabalho parece um pouco... É um pouco disso também, né? Precisamos ser humildes, tirar as nossas sandálias e caminhar a pé. E é isso, né? Exatamente. Muito legal. E eu queria te fazer uma pergunta em relação ao impacto que você acha que a evangelização, alguma experiência que você lembra que teve nas famílias, né? Na família em si, no caso,
provavelmente também vai ter que falar sobre o impacto que teve na criança e, consequentemente, na família, né? Você lembra de algum caso, de alguma coisa que você queira falar? Teve muitos, né? Que bom, não, então. Não é assim. Não é assim, algo que tem que aparecer lá no jornal. Sim. Mas é algo que a gente via no final de um processo, os pais virem falar. Uhum. Nossa, que legal ter acontecido dessa forma, porque meu filho mudou isso depois de estar frequentando a evangelização. Uhum. E a minha cabeça, isso os pais falando, e a minha cabeça mudou na forma de como eu posso estar educando. Ah, que legal. Então, esse feedback vinha para a gente. Uhum. No relato de alguns pais. Nem todos, não sei se por vergonha de vir falar, mas que a gente via na mudança de como a coisa acontecia. Então, mas os que vinham relatar mesmo, falava, eu posso estar exaltando, mas a mudança dentro de casa foi assim a olhos vistos. Nossa, que legal, Sheila. Isso é muito importante, porque gratificante também, né? A gente está vendo que o trabalho não é aquela coisa assim, estou perdendo meu tempo aqui. Não está perdendo tempo, não. Porque se você confia que está trabalhando junto com Jesus, então a coisa ela caminha, frente, né? Ela caminha de forma evolutiva. Não, é importante falarmos sobre isso, porque assim, eu falei em outro podcast também que eu falei sobre evangelização, que essas pequenas atitudes de melhoria, né, que a gente causa nas crianças e na família, parece pouco, mas é muito significativo, né? Porque é uma corrente do bem. Porque quando você faz bem para uma pessoa, não parece que é só para uma pessoa. Na verdade, parece que é só para uma pessoa, mas é para várias outras. Por quê? Porque essa pessoa ela convive com várias outras pessoas. Isso vai refletindo. Isso vai refletindo. Então, se ela está bem com ela mesma, né, ou na casa dela, ela melhora a sua relação com o seu trabalho, né, e com as pessoas que estão ali no seu trabalho. Ela melhora a sua relação com as pessoas, seus familiares, igual uma com onda, seus amigos. quando vai explodindo. Isso, assim, exatamente. Assim vai... É igual uma onda, né? É uma onda mesmo, né? Uma rede de bem que vai se espalhando e vai chegando em outras pessoas, né? Então, se eu estou bem e chego no meu trabalho bem, eu vou dar um bom dia para outra pessoa e falo alguma coisa legal para essa outra pessoa, porque eu estou bem. E aí eu fiz o bem para essa outra pessoa, que também tem uma rede deles que vai chegar. Então, isso, a gente não faz ideia, né? É expandir. Isso, exatamente, expandir. Da mesma forma que se eu chegar de mau humor, eu vou expandir também. Isso, também. O negativo. É verdade, Sheila. O negativo. Verdade. Verdade, eu não tinha parado para refletir sobre isso. É verdade, quando não estamos muito bem também, isso, tanto bem quanto mal, a gente reflete isso, né? Exatamente. Nossa, é verdade. É o campo vibratório, né? Uhum. Mesmo que você não fale nada, mesmo que aquilo vai expandir. Tanto que tem gente que passa e percebe. Fulano não está bem hoje. Verdade. Mas se ele tem a semente que teve lá na evangelização. Isso. Ele vai conseguir dominar isso daí, ao invés de explodir com terceiros que não tem nada a ver. A evangelização, eu acho que trata bem disso daí. Você estar bem e tratar bem o outro, que isso é muito importante. Você se policiar e não deixar que aquilo que aconteceu de ruim com você passe para o outro. Uhum. É dominar isso daí. Dominar suas más tendências. Já falam, né? Porque você vai refletir. Quando criança, lá dentro da salinha, você aprendeu que não é legal fazer isso, porque se você cuida de uma plantinha errada, ela morre. Então, se você cuida errado com quem você convive, aquilo dali também vai adoecer. Isso. Não, e é super importante, né? Como você falou,
da mesma forma que nós temos o mérito de ter colocado a sementinha nessa criança, talvez a gente poderia não ter o mérito se a gente fizesse esse trabalho mal feito, de qualquer coisa. É por isso que eu falei, tem que querer. Isso, tem exatamente. que gostar. Você Exatamente. tem que querer e tem que gostar de estar ali, para você fazer um trabalho de uma forma mais inteira. Uhum. Não, e teve outros relatos que, de fato, o pessoal falou mesmo aqui, de que depois de adultos, fora da doutrina espírita, que no caso, assim, é importante termos espíritas? Sim, mas a gente vive num mundo, né? Então, a doutrina tem que nos ajudar a viver no mundo. Então, se ele está fora, se ele está dentro, não importa. Aquela sementinha fez efeito mesmo, né? Exatamente. Esse é o papel. Houve um relato aqui nos outros episódios disso, de uma criança que foi evangelizada, cresceu, virou adulto. Foi um exemplo que deram do filho do Haroldo, eu acho. Enfim, eu posso estar enganado. Mas, e aí, no futuro, né, quando ele era mais velho, aquela sementinha que estava ali floresceu e ele tomou uma atitude que era uma atitude digna de uma pessoa que foi evangelizada. E isso é super importante. O nome já está dizendo, né? Evangelizada, que traz o conhecimento que Jesus deixou para a gente. Isso, exatamente. É né? isso que é o papel da evangelização. É você levar a quem está chegando aqui no plano terreno o conhecimento de Jesus. Que, aliás, todo mundo já tomou conta desse conhecimento quando você reencarna, só que com o esquecimento, ele precisa ser reavivado. E esse é o papel do evangelizador, botar para fora o conhecimento que todo mundo já tem, né? Que é a centelha, né? Divina. Isso. Não, isso é muito interessante mesmo, né? Porque nesse momento da vida, da evangelização, é que o espírito está mais suscetível a receber esse tipo de conhecimento, né? É como se fosse uma terra ali abertinha ali, né? Pronta, pra gente, né? Pronta, né? Vai, gente, coloca que semente. Isso aí. É tipo o adubo necessário. Isso aí. Então, e a gente percebe que quando você vê que crianças que foram evangelizadas, que somem, aí depois você vê aquela criança virou um adulto, tem família e retorna. É aí que brotou. Isso. Porque retornou para dar continuidade ao trabalho que foi iniciado lá na infância. Sim. Não, eu dou vários exemplos aí, de Islenes, Hugos, Tiago. Tem vários, né, de pessoas que foram evangelizadas e que hoje estão aí na casa espírita, né? Exatamente. Mas foi o que eu falei, não necessariamente precisa ser na casa espírita, mas ser no mundo já basta, né, Sheila? É para isso que a gente faz. A gente não faz a evangelização para que as crianças vivam de forma correta, né, dentro da casa espírita. É para a vida. Sim. Muito bom, muito bom. E então vamos encaminhando para o nosso final, tá? Da nossa conversa. E aí as próximas 3 perguntas pode ficar à vontade para responder, tá? Não precisa, como eu falei, se preocupar com o tempo e etc, né? Pode ficar à vontade. Mas estamos indo para as últimas 3 perguntas, né? E aí, qual o legado? A gente já até falou de Hugos, Islenes e etc, né? Mas qual o legado você acha que a evangelização dá para a casa espírita cristã, né? Ou para o mundo, né? A gente falou um pouco disso, né? Aquilo, a gente estava falando justamente isso, que a gente ajuda, né? A estar aqui levando o conhecimento do Evangelho, que é os ensinamentos que Jesus, né, teve o trabalho de vir aqui, reencarnar e passar. Sim, pessoalmente. Eu vou pessoalmente levar esse conhecimento e a gente transmitir de uma forma lúdica, né, na evangelização, para que possam crescer com esse conhecimento e levar para o mundo. Levar para o mundo, para a vida. Muito legal. Para ser chefe de família, chefe de trabalho, né? Ou então operários mesmo, mas que precisam estar
botando em prática, né? Praticando esses ensinamentos enquanto estiverem aqui, reencarnados. Uhum. É um pouco da mensagem também, né? Que ele dá vários exemplos, não importa, né? Mas se a gente tiver o nosso dom e essa evangelização, né? Acrescentando a mensagem, né? A gente pode oferecer sempre alguma coisa para o mundo, né? Ele fala desde o chefe, desde o rico, desde o pobre, desde o... É possível oferecer sempre alguma coisa para o mundo, né? Nossa, e aí com a evangelização, né? Ainda fica... Ainda mais, né? A gente pode oferecer para o mundo exatamente o que você falou, os ensinamentos do Cristo, né? Que é importante, é isso daí. É saber como lidar. Porque o que Jesus veio fazer aqui foi exatamente isso. Saber como lidar. Você com os seus sentimentos e você em relação ao outro. O que eu faço com os meus sentimentos em relação ao outro. Muito bom. Quais os conselhos para os evangelizadores você daria para os evangelizadores hoje? Qual conselho você daria para os evangelizadores hoje, né? Em relação às suas experiências. Não tem problema, mas quais dicas, o que você falaria hoje para os evangelizadores, né? Persistência no trabalho, não desistir e lembrar sempre que o mais ajudado enquanto evangelizador é a gente. Muito bom. Muito bom. O pessoal fala muito de persistência aqui mesmo. Acho que é uma questão muito comum para os evangelizadores. Porque é fácil desistir, não é? É fácil falar, não quero mais, eu tenho outra coisa para fazer. Não, é fácil. É fácil mesmo. Nós sabemos em que estágio a gente está, então é fácil. É verdade. E por último, a nossa última pergunta, né? Qual é a visão do futuro você vê para a evangelização em si, né? Para a evangelização espírita, no caso, né? Qual o papel dela para o futuro, né? Ou como você vê ela num futuro próximo, assim. Não precisa ser um futurão daqui a 100, 200, 300 anos, mas daqui a 30 anos, 40, né? O que tem que acontecer, eu acho, né? A cada dia que passa, a cada ano, a cada época, precisa renovar métodos para que a gente consiga atrair as crianças para a evangelização. A renovação de métodos. Renovação de métodos. Então, para que você atraia, você tem que rebolar. Que não pode ser assim, vou ali, vou conversar e vou falar de Jesus, porque se a criança não estiver atraída pelo seu método de falar isso, ela não fica. Ela vai atrás de uma outra coisa. É o que o pessoal estava falando hoje em dia aqui, nas outras também, né? Hoje em dia as crianças elas estão muito, elas precisam de muito estímulo, né? Muito. Hoje em dia é muito mais difícil do que era na época que eu era evangelizadora, quando eu era coordenadora. Hoje em dia está muito mais complicado. Por isso que a persistência tem que ser o primeiro. Além das outras crianças que estão vindo, né, com outros tipos de questões, né? Hoje está tudo muito mais complicado, né? Então, assim, as outras meninas estavam falando sobre isso um pouco também, né? Antigamente, você levar as crianças ali na pracinha do próprio bairro, vamos ali para a gente plantar florzinha. Isso era a coisa do momento. Hoje em dia, a atração tem que ser bem outra. Os estímulos têm que ser muito maiores, né? E as crianças, a atenção delas também dura muito menos do que durava antigamente. Exatamente. Né? É curta. Isso. É de acordo com o mundo tecnológico de hoje. Pois é. Oferece muito. Sim. Então, a gente tem que aprender a oferecer também muito. Sim. Dá um jeito, né? Tem que dar um jeito. Na minha opinião, também acho que a gente devia
dar uma freada também um pouquinho, né, nessa questão tecnológica. Não na questão tecnológica de evolução tecnológica, aí tudo bem, mas nessa questão de nós lidarmos com a tecnologia dessa forma. Exatamente. Acho que a gente está indo com muita sede ao pote, talvez, né? As crianças, elas já estão aceleradas nesse mundo. Isso. Então, aqui tinha que, dentro da evangelização, tinha que oferecer algo mais atraente do que isso daí. Não é fácil, não. Sim. É hiper difícil. Muito difícil. Só que se a gente, se o evangelizador se propuser a isso, ideias vão surgir. Sim. Isso é verdade. Ideias vão surgir. Porque foi o que a gente falou, né? A espiritualidade, ela sempre nos oferece e ela sempre tem um plano C, D, D, e ela sempre tem uns 30 passos à frente que a gente, né? Então, com certeza, elas sabem das nossas dificuldades, como as crianças estão reencarnando hoje e quais as necessidades dessas crianças. Exatamente. E aí, quando você falou exatamente isso, quando a gente se conecta, né? A espiritualidade, ao trabalho, vem, assim, né? Vem muito. O que nem vou fax, fazer? né? Nem sei se eles conhecem sobre fax alguns, né? Não sabe nem do que você está falando. Mas é que nem uma anteninha, né, de Wi-Fi. Você pega o Wi-Fi lá de cima, né? E se conecta, a informação vem, né? Se dedica que a coisa acontece. Muito legal, muito legal. É isso. Nossa, que conversa magnífica, magnânima. Sheila, queria agradecer demais por você ter vindo aqui. Foi um prazer relembrar, né? Que legal. Velhos tempos. Bom demais. Espero poder te convidar a outros momentos para conversarmos acerca de outras coisas, né? Inclusive, eu estou refletindo aqui sobre conversarmos sobre a mediunidade. Aí, dependendo, né, a gente convida você também, né? Você participa ainda da trabalho mediúnico? Com certeza. Não tem como, né? É verdade. Médium não trabalhar. Nossa Senão fica... O que você veio fazer aqui? É verdade. Então, eu tô com esses projetos aí. A gente está fazendo... caminhando devagar com os temas, né? Então, a gente já falou sobre a torta capixaba. Falamos um pouquinho da tarde de artes, né? Falamos agora de evangelização, como falei com vocês, vamos falar sobre juventude e quero falar também sobre a mediunidade, né? A gente está tentando fazer cobrir todo o trabalho da SEC para a gente ter um manancial mesmo de conteúdos que as pessoas cheguem na SEC e possam ouvir os conteúdos e entender como funciona a SEC, né? Até uma homenagem às pessoas e os trabalhos aqui, né? Porque esse projeto é um projeto para a SEC mesmo, né? Que então, vai ser muito bom. Pois é. Arquivar isso daí. Isso, exatamente, né? Um arquivo para que... de conhecimentos. Isso, exatamente. De como né? tudo aconteceu. Isso. E das pessoas também, né? Uma homenagem a essas pessoas, né? Porque, como diz Chico, tudo passa, né? Até a gente. E como? E, né? Legal demais. Sheila, eu agradeço demais por você. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de estar aqui falando, que ajuda a gente também a refletir a respeito do caminho que trilhou. Verdade. Muito bom. A gente, então, se vê no próximo episódio do PodSec. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau. Ressaltamos que as opiniões e reflexões apresentadas neste episódio são de caráter pessoal, baseadas na experiência e na formação do nosso convidado. Elas não representam obrigatoriamente os ensinamentos da doutrina espírita ou a posição oficial da Casa Espírita Cristã.